Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington. Vou gravar uma aula hoje sobre Israel e Palestina. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Eu preparei o material, porque tem muita coisa de mapa, enfim, que a maior parte das pessoas às vezes até não viu. Janela, partilhar, acho que agora vai aparecer aí. Pronto, tá ok. Então, hoje a gente vai ver justamente essa questão do conflito Israel-Palestina, né? Para quem não me conhece, eu sou professor Washington, sou do Departamento de Geografia da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Fiz um ano, inclusive, de concurso anteontem. O laboratório que eu faço parte é o Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos, e abriu também com a imagem de Geografia Política das aulas que eu dou para o concurso de admissão à carreira diplomática. Então, vamos lá. Os precursores da formação de Israel, né? Um problema muito grave, muito sério ao longo do século XIX, né, é a ocorrência dos pogroms, que são extermínios, pura e simplesmente, de judeus. Né? A pessoa não vai com a sua cara, não gosta de você, porque vê que você é judeu, decide te matar, né, pura e simplesmente. Né? Uma banalidade muito grande na perversidade humana. Né? Esse antissemitismo está presente desde a Idade Média, né? Teve a formação de guetos, inclusive, para que os judeus ficassem confinados, enfim. Né? E isso vai não crescendo até o século XIX, que tem uma ocorrência absurda do número de pogroms. Né? Isso começa a causar muita preocupação sobre a população judaica na Europa. Né? E em 1895, o Theodor Herzl ele escreve o livro Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica, que prevê justamente a formação de um movimento chamado sionista, né, que é o retorno à Terra Santa, e a construção de um Estado judeu na Terra Santa. Né? O primeiro congresso sionista ele ocorreu em 1897, né? Mas por conta dessas questões do século XIX na Europa, já havia, né, diversas aliot, é o plural de aliar, que é migração, né, do povo judeu de volta para a Terra Santa, para a terra originária, enfim. Aqui a gente tem um mapinha, deixa eu aumentar a visualização, que é justamente a área, né, em cinza, que está marcada, é a área que esse congresso, que a organização sionista, na realidade, ela vai propor, né, para ser reservada ao povo judeu. Então, é uma área que vai de Sidon até o Golfo de Aqaba, aqui embaixo, e que vai de Al-Arish, que é a cidade que a gente está ouvindo hoje, que é onde vai o avião brasileiro, levar ajuda humanitária, pegar os cidadãos brasileiros que estão em Gaza, enfim. Então, de Al-Arish até quase Amman, que é a capital da Jordânia. Essa é a área original pensada pela Organização Mundial Sionista para a construção do Estado de Israel. Esse mapa né, é muito pouco frequente, muito pouco trabalhado. Aqui, né, deixa eu lembrar, o livro está aqui em cima, eu esqueci o nome, é o Atlas Rutledge do conflito árabe-Israel, né? Então, se alguém estiver vendo aqui, tem a capinha. Esse mapa ele mostra os assentamentos judaicos na Palestina entre 1880 e 1914. Né? Então, a gente vê aqui um espraiamento que vai desde o norte do Mar da Galileia até basicamente o centro de Israel, né, nas proximidades de Jerusalém e Tel Aviv. Diminuiu o zoom, pronto. Né? E aí, continuando com os precursores da formação de Israel, aliado àquelas práticas persecutórias contra os judeus na Europa, né, e o desenvolvimento do movimento sionista, ocorre a Primeira Guerra Mundial, né, a derrota alemã,
E as origens do nazismo, elas estão justamente nessa derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que vai criar um sentimento de revanche, né? Tomei meu café, e aí esse revanchismo, ele é tanto francês quanto alemão. O francês, ele começa por conta da unificação alemã, em 1871, né, a assinatura do Tratado de Paz, com a França, no Palácio de Versailles, que é uma humilhação. Isso vai dar origem ao revanchismo francês. A Primeira Guerra Mundial, né, é uma oportunidade da França, né, de ter essa revanche com a Alemanha. Na Guerra Franco-Prussiana, a Alsácia-Lorena, ela é tomada pelos alemães. Na Primeira Guerra Mundial, ela retorna para os franceses. E na Segunda Guerra Mundial, né, o revanchismo alemão quer justamente ter esse território de novo, derrotar a França, aniquilar a França, né? Enfim, então essas práticas, elas também vão ter, é bom lembrar, elas também vão ter um, um paralelo na geografia, tanto francesa quanto na geografia alemã, né, que é aquela questão sobre Lablache e Ratzel, tá? Então, essas questões do revanchismo francês, do revanchismo alemão, desde a Guerra Franco-Prussiana, passando pela Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, elas vão ter certo impacto, né, nas políticas internas dos países europeus em relação aos judeus, tá? O nazismo, quando surge, ele nomeia o judeu como bode expiatório por excelência, né, o inimigo, né, aquele que deve ser destruído, passa a ser o judeu, e isso decorre também, eu sempre gosto de trabalhar com os alunos essa questão, isso sempre decorre por conta do papel que os judeus tinham na sociedade alemã no início do século XX, né? Basta a gente lembrar que dois dos grandes cientistas do início do século XX, e do século XX como um todo, na verdade, né, Einstein e Freud eram judeus, eram germânicos, né? Enfim, a Freud na Áustria vai ter todos aqueles problemas em relação ao seu reconhecimento profissional, né? Seu reconhecimento acadêmico, enfim, mas também no papel que os artistas eles vão desempenhar nesse período, nas vanguardas estéticas, tá? Muitos eram judeus, principalmente na sociedade germânica, na Alemanha, mas também na Áustria, tá? Então, é uma questão aqui no PowerPoint está na sociedade alemã, mas deveria ser na sociedade germânica, tá? Essas questões europeias, elas se encontram com outras questões durante a Primeira Guerra Mundial, né, fundamentalmente, e as questões específicas, né, geopolíticas daquele local, né? Então, vamos por partes. Primeiramente, o Canal de Suez, né, que ele foi construído entre 1859 e 1869, ele cria uma importância geopolítica muito grande para aquela região, porque vai ser uma passagem que vai facilitar o comércio mundial, não vai precisar contornar a África, né? Basta passar pelo Canal de Suez. Então, as mercadorias que saem da Ásia cortam pelo Canal de Suez e chegam à Europa muito mais rápido. E isso é de uma extrema importância, né? Até porque um dos conflitos entre árabes e israelenses vai ser justamente a crise de Suez de 1956, tá? Durante a Primeira Guerra, assim, antes de falar da Primeira Guerra especificamente, a partir, né, de 1914, mais ou menos, o petróleo ele já vai assumir uma importância crucial para a economia global, tá? Como combustível para a guerra em si. Então, isso também já é uma questão importante, porque nesse 1914, né, o Azerbaijão é um grande produtor de petróleo. Então, a vinculação dessa questão geopolítica do petróleo, ela começa durante a Primeira Guerra Mundial, né, e vai se desenvolver, expandir em direção à Península Arábica.
Tem três episódios, né, que são importantes para a gente compreender essa relação colonial, né, de britânicos e franceses, principalmente, com o Oriente Médio, tá? A primeira é a correspondência McMahon-Hussein. Hussein Ibn Ali é o emir de Meca, né? Ele conspira com os britânicos para a derrubada do Império Otomano, né, que já estava um enfermo da Europa, já estava decadente, prestes a deixar de existir. E essa correspondência ela é trocada entre o emir de Meca e o alto comissário britânico no Egito, para conspirar, né, e tentar derrubar o Império Turco Otomano, né, garantir a liberdade dos árabes, né, depois vai ter a Revolta Árabe, que é aquela do Lawrence da Arábia, que virou filme. Em 1916, secretamente, o Reino Unido e a França eles negociam um acordo Sykes-Picot, que vão dividir o Oriente Médio em áreas de influência e áreas de controle direto colonial entre essas potências, traindo, né, a perspectiva que os árabes tinham de conseguir desenvolver seu país, seu nacionalismo, enfim, e a Declaração de Balfour de 17, que vai prometer, né, aos judeus um pedaço de terra para eles. Tá? Então, esses três episódios, né, eles têm uma importância histórica porque eles são os movimentos na definição do controle do território, tá? Pelas metrópoles europeias, França e Reino Unido. Então, só recapitulando, essa correspondência, ela acaba não dando em nada, né, até por conta do acordo Sykes-Picot, que é visto pelos árabes como uma traição, e depois a declaração de Balfour, que promete aos judeus um pedaço de chão naquela área para eles criarem um Estado próprio deles. Entre 1918 e 1920, ainda estava a Primeira Guerra Mundial já tinha acabado, mas o Império Turco-Otomano oficialmente ainda existia, né, e por conta das movimentações de guerra, né, a área em que hoje está Israel era a administração dos territórios inimigos ocupados. Tá? Era esse o nome que recebeu entre 1918 e 1920. Aqui tem um mapinha, deixa eu dar um zoom. Em relação à correspondência a McMahon-Hussein, aqui era o pedacinho, esse território, essa área aqui em cinza, era a área que era destinada a esse Estado árabe, né, seguindo essa lógica da correspondência do McMahon-Hussein. Tá? Seria mais ou menos de Alexandria até Alepo, até Damascus e Beirute. O próximo mapa, aqui já é o Acordo Sykes-Picot, né, que mostra essa divisão do Oriente Médio em áreas de influência, né? Perceba que aqui na ligação do mar Negro com o Mediterrâneo tem uma área que ficaria sob influência russa, né? A Rússia tentando atingir os mares quentes sempre. Essa área listrado, não. Essa área achurada, esqueci qual é a palavra que é inclinada, oblíqua, pronto. Da Itália, A e B seriam estados independentes, sob influência francesa e britânica, e aí tem as outras áreas achuradas, que seriam áreas de influência. Esse mapinha ele foi atualizado numa reportagem da The Economist, então mostra que a área russa, né, novamente, sobre influência russa, o controle direto, né? A francesa seria boa parte do que hoje é o sudeste da Turquia, né? Síria e o norte do Iraque seriam de influência, né? Boa parte de influência francesa. Jordânia e Iraque de influência britânica. E o que hoje pertence ao Estado de Israel seria uma área, dá um zoom aqui, seria uma área de controle internacional, tá? No próximo slide,
a gente fala ainda da formação de Israel, né? E aí, juridicamente, o mandato britânico da Palestina ele começa em 1920 e vai até 1948, que é o ano da independência de Israel. Tem o fim do Império Turco-Otomano em 22 e a proclamação da República Turca no ano seguinte. A gente deve lembrar também das revoltas palestinas contra o mandato britânico e a imigração judaica entre 36 e 39, né? E algo que é muito comentado é o encontro do Mufti de Jerusalém com Hitler em 1941. Aí, aqui, nesse primeiro mapa, a gente vê, né, como vai ficar o mandato da Palestina, tá? Esse mapinha, ele é importante porque ele mostra que o mandato da Palestina era o que hoje são os estados de Israel e da Jordânia, tá? O que vai acontecer é que em 22, o território da Jordânia, que a gente chama de Jordânia hoje, que era Transjordânia, ele vai ser excluído da Palestina e vai ser vetado a, a ocorrência de assentamentos judaicos. Então, isso vai criar, né, uma limitação que é justamente o que hoje seria o Estado de Israel, que está aqui em branco, né, entre a costa, o Jordão e o Mar Morto, enfim. Mas, de qualquer forma, em 22 tem essa mudança que é muito importante. Então, se antes o mandato da Palestina era Israel e Jordânia, a partir de 22 passa a ser só o que hoje nós conhecemos como Israel. Essa foto é a foto do encontro do Mufti de Jerusalém com Hitler, na Alemanha, né, o que é pavoroso. E aí, continuando da formação de Israel, ocorre, né, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, Shoah, né, a gente geralmente se refere aqui como Holocausto. O plano de partilha da ONU, de 47, tem um massacre antes da independência de Israel, que é chamado Massacre de Deir Yassin, que é um massacre perpetrado por judeus contra árabes, e a independência de Israel, em 48, né, foi uma independência constituída por Israel contra Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita, ou seja, todos os seus vizinhos, né, eles tentaram contra o Estado de Israel. E aí, com a vitória de Israel, milhares de palestinos eles vão fugir, né? Eles não se sentem seguros. Provavelmente houve casos de expulsão, né? Os horrores da guerra sempre fazem essas coisas. Recentemente a gente viu isso em Nagorno-Karabakh, né, que é um enclave armênio dentro do território azerbaijano. Então, isso vai ser chamado pelos árabes de Nakba, é o termo em árabe que é a tragédia, né, que são os refugiados, né, das áreas que ficaram sob controle de Israel, e isso é uma coisa importante para a gente entender as questões territoriais e demográficas de Israel, né, contemporaneamente, o que fazer em relação aos refugiados da Nakba, né, desde 1948. No próximo slide, a gente tem os mapinhas, que são os planos A, B e C para a divisão do território da Palestina entre árabes e judeus. Tá? Então, essa primeira proposta, a gente vê que o norte ficaria para os judeus, né? A parte sul e o que hoje boa parte da Cisjordânia ficaria com os árabes, e haveria, né, deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom, e haveria um mandato internacional que abrangeria Jerusalém até o litoral, né? Lembrando que Yafa, a cidade de Yafa também seria árabe, tá? Esse é o primeiro plano. O segundo, né, vejam a diferença. Então, aqui seria totalmente judeu, essa área seria totalmente árabe. Aqui, o território judeu diminuiria, né, porque haveria um outro mandato internacional
aqui no que hoje é o norte de Israel, chamado de Galileia, tá? Juntamente com aquele mandato internacional de Jerusalém até o litoral. E o terceiro plano, né, antes do plano de partilha de 47, prevê como área judaica essa faixa, né, litorânea apenas, que abrange Tel Aviv, né, uma área bem reduzida. O Estado árabe seria boa parte do que hoje é Gaza e a Cisjordânia, tá? E haveriam os mandatos internacionais, né, que seria do Neguev, de Jerusalém e do Norte. Tá? Essas são as propostas que foram feitas antes de surgir aquela proposta que a gente já vai ver, que vai conformar, né, o mandato das Nações Unidas sobre o que seria aquele território, com as respectivas divisões. Aqui, esse mapa, ele mostra a propriedade agrária, desculpa, a propriedade fundiária, né, o controle da terra, entre árabes e judeus. Em verde estão o controle das terras dos árabes, então a gente pode perceber que o único lugar que não tem controle de terra por árabes, né, é Beersheba, que seria essa área ao sul, né, boa parte do Negev, e todo o restante, a maior parte do controle das terras, é controle árabe, tá? E aqui a gente vê o distrito de Gaza, como Gaza era maior do que hoje, tá? Esse daqui era a delimitação do território de Gaza, região administrativa, que foi herdada do Império Otomano. Aqui a gente tem a distribuição de população. Então, em cinza menos escuro tem os judeus, e em cinza mais escuro tem os árabes. Algumas áreas, algumas regiões são 100% de árabes. Então, por exemplo, Nablus, Ramallah são 100%, Jenin é 100%, Hebron, Beersheba e Gaza, né, quase isso, né, 98%, 99%, quase 99%. Então, o controle, desculpa, o controle não, a quantidade de população predominante, ela está localizada, né, no distrito de Jaffa, né, onde vai ser criada junto a Tel Aviv, essas que são lindas, né, as duas cidades se tornou uma coisa só, mas são lindíssimas, né, é uma conurbação. Então, aqui a gente vê que o único lugar em que predominava a população judaica era Jaffa, tá? Que vai se tornar posteriormente Tel Aviv e Jaffa. Aqui é o mapinha famoso, tá? Ele está na página das Nações Unidas, gente, vocês podem ir lá consultar. Esse é o mapa que ficou, né, definido. Então, em amarelo para a população árabe e em azul para a população judia, tá? Com esse pequeno enclave aqui árabe que corresponde a Jaffa, tá? Então, a gente percebe que boa parte do território de Israel, hoje, né, considerando inclusive os territórios ocupados, tá, era para ser uma área de controle árabe. A gente vai ver essa evolução até o final dessa aula. Então, esse mapinha é o mapinha clássico, né, do plano de partição da Palestina. Esse outro mapa vai mostrar como ficou, né, como ficaram as linhas de armistício na Guerra de 49, na Guerra de 48, né, o armistício vai ser assinado em 49, e percebam que Gaza, né, pertencia ao Egito e a Cisjordânia pertencia à Jordânia, tá? Então, Israel, ele vai se tornar independente à revelia dos seus vizinhos, né, apesar dos esforços dos vizinhos de tentar combater a, a independência israelense, e as linhas de armistício, né, elas vão ser justamente bem próximas ao que a gente conhece hoje como os territórios de Gaza e da Cisjordânia, tá? Aí, dando continuidade, né, a formação da Palestina, né, isso é importante também, porque a gente tem que lembrar que Palestina, como eu disse anteriormente, era
eram os territórios de Israel e Jordânia juntos, né? Em 1922, a Grã-Bretanha vai excluir a Jordânia e ceder o território da Jordânia para a família Hashemita, né? Tanto o Iraque quanto a Jordânia foram governados por Hashemitas, que são árabes muçulmanos, descendentes do profeta Muhammad. Tá? Então, em 1922 tem essa exclusão, a Transjordânia, que vai passar a se chamar Jordânia, ela é excluída do mandato da Palestina, né? Em seguida, já começam a surgir independências árabes, né, no Oriente Próximo, no Oriente Médio. Então, o Egito vai se tornar independente em 22, a Arábia Saudita em 27 e em 32, quando há a unificação do Hejaz, esqueci o nome do outro território. O Iraque ele vai ficar independente em 32, Líbano no processo entre 43 e 46, Síria entre 45 e 46 e Jordânia também em 46. Então, esse processo de formação territorial, ele vai, né, levar a um questionamento por parte da população judaica sobre, né, cadê o território que me foi prometido? Né? Então, ao longo de 2 décadas, né, os países árabes, eles vão adquirindo sua independência, né, sua soberania, digamos assim, e vai sobrando território que fica sob o controle dos britânicos, que é o Estado de Israel. Tá? Então, há um processo de 2 décadas em que não há uma definição sobre o que fazer com a promessa de 1917 da Declaração Balfour. Tá? Em 1928 foi criada a Irmandade Muçulmana, em 1945 foi fundada a Liga Árabe. A Irmandade Muçulmana ela é criada, né, num contexto de contraposição ao nacionalismo de orientação, muitas vezes marxista, dos árabes nesse período, tá? Que previam, entre muitas coisas, a laicização do Estado, enfim. Então, a Irmandade Muçulmana surge como um movimento religioso para combater essa orientação laica dos nacionalismos árabes desse período. Acho que deixa eu só ter certeza que eu não passei duas, Fundação da Liga Árabe, pronto. Independência de Israel foi em 1948, o armistício foi assinado em 49, né? Por conta do armistício, né, a Cisjordânia vai ser anexada a Gaza, desculpa, a Cisjordânia vai ser anexada à Jordânia e Gaza vai ser anexada ao Egito, tá? Em 1956 vai ocorrer a crise de Suez, né? O que é a crise de Suez? O Nasser, no Egito, vai nacionalizar o canal de Suez, dizer que aquilo pertence ao povo egípcio. Isso vai gerar uma gritaria entre França e Reino Unido, que detinham os capitais do canal de Suez, né? E, além disso, né, o Nasser ele impede a passagem, ele fecha o Estreito de Tahrir, se eu não me engano, que é a ligação pelo Golfo, do Golfo de Aqaba com o Mar Vermelho. E isso, para Israel, era considerado uma declaração de guerra, né? Então, Israel intervém junto com França e com o Reino Unido na crise de Suez, só que a gente já está em contexto de Guerra Fria. E aí, o que vai acontecer? Né? União Soviética e Estados Unidos vão falar assim, quem manda somos nós, vocês saiam daí e acabam com essa palhaçada agora, porque nós somos as potências e vocês fiquem quietos. É basicamente isso que acontece. Tá? Em 1959, o Fatah ele vai surgir como movimento político, em 1965 ele se torna um partido político, né, que vai ser o partido principal da Cisjordânia. Em 1964, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, né? Ela inicialmente não reconhecia o Estado de Israel, né? Que é uma coisa que tem um atlas que é árabe, que eu comprei quando eu estava no Cairo. Então, se você pega, é o Estado de Israel, só que com o nome Palestina, como se não houvessem judeus. Né? Isso ainda é muito comum nas representações cartográficas dos atlas dos países árabes. E aí, em 1967, o Estado de Israel vai fazer a Guerra dos 6 Dias, né, contra a Síria, Jordânia e Egito, diretamente, e aí Israel vai ocupar
as colinas do Golã, que pertencem oficialmente à Síria, mas já foram até anexadas por Israel, a Cisjordânia, Gaza e o Sinai. Tá? Não é pouco território, né? Então, é uma vitória, mais uma vitória muito relevante, acachapante, né? Que vai determinar a expansão territorial e o problema como nós conhecemos hoje. Né? Aí tem uma lista dos conflitos subsequentes, que não são poucos. Né? Tem a Guerra do Perdão, do Dia do Perdão, do Yom Kippur, em 1973. Né? Os países árabes, eles se levantam contra Israel num dia de feriado, bem semelhante ao que aconteceu recentemente. Né? Pega Israel meio que despreparado, mas Israel consegue reagir e tem uma vitória, né, acachapante também. Né? Tem a Guerra Civil do Líbano, em 75 e 90. Né? O Sinai vai ser devolvido aos egípcios entre 79 e 82. Nesse contexto, né, de guerra civil do Líbano, de problemas de problemas internos de organização política dos grupos que estão no Líbano, que são os maronitas, os sunitas, os xiitas, os drusos, o Hezbollah ele é fundado em 1982, tem um braço armado, né, também age contra o Estado de Israel. Tem as guerras de Israel contra o Líbano, que vão ser de 82 a 85, depois em 2006. Tem a ocupação do sul libanês por Israel, que vai durar de 1985 até 2000, não é pouco tempo. O Hamas ele vai ser fundado em 1987, né? E é bom, deixa eu só voltar aqui, é bom a gente sempre lembrar que esses movimentos islâmicos, eles sempre foram, de certa forma, foi feito vista grossa para eles, né? Porque o objetivo, no caso, por exemplo, em relação ao Hamas do Estado de Israel, era enfraquecer a OLP, né? Que tinha inspiração de nacionalismo laico e tal, né? Só que, ao fazer vista grossa para isso, né, o Estado de Israel, né, colhe exatamente o extremismo religioso. Né? Então, assim como, por exemplo, o Talibã nos Estados Unidos, com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, para verem a União Soviética enfraquecida, vão apoiar o governo do Talibã na Guerra Civil Afegã, né? Em 89, e aí o que vai acontecer é que esse Talibã vai se tornar um movimento hegemônico, extremista, né? Religioso extremista, e que vai, né, tá relacionado a uma série de ataques. Enfim, então, essa estratégia política, né, de voa a fazer vista grossa contra o seu inimigo para te enfraquecer, isso é sempre um problema político que mais à frente vai gerar novos problemas, e o que a gente viu foram esses atentados horrendos que aconteceram recentemente nas proximidades de Gaza. É uma situação muito triste, enfim. Mas a gente tem que lembrar que, como estratégia política de Estado, isso é muito comum. Né? Você, para enfraquecer um movimento, você faz vista grossa, ou apoia, né? No caso do Talibã, os Estados Unidos apoiaram, né, incisivamente contra a União Soviética. No caso do Hamas, foi um pouco mais de fazer vista grossa, né? Enfim. Os outros conflitos, né, são as intifadas, né, que são os levantes de palestinos na época em que os palestinos eles tacavam pedra, né? Então é uma outra época da vida, né? Parece que é uma outra realidade, né? Não tinha um muro, né? Em boa parte do tempo não teve muro. Enfim, então as intifadas eram revoltas, protestos dos palestinos pelas condições por conta das condições em que viviam, né? A primeira intifada de 87 a 93, a segunda de 2000 a 2005, né? Israel decide sair de Gaza em 2005, né? Logo depois, em 2007, o Hamas assume o poder em Gaza, foram feitas eleições, o Hamas ganhou, e aí, quando ganha, né, aniquila qualquer dissenso. Então, o Hamas é algo bem semelhante ao que a gente tem, né? Eu sou carioca, né? Então, algo bem semelhante ao que a gente tem
em várias favelas e conjuntos de favelas da cidade do Rio de Janeiro, seja com milícia, seja com traficante, seja com narcomilícia, enfim, né, que é aquela coisa, o Hamas assume o poder, ele ganha pelo voto, né, ele, quando assume o poder, se torna, de certa forma, uma ditadura, né, não abre espaço nem para membros do Fatah no governo de Gaza, né. A gente tem que lembrar que no Rio de Janeiro tem o Complexo de Israel, que é uma área populacional relativamente pobre, com algumas áreas edificadas em conjuntos habitacionais das décadas de 60, 50, 60, não lembro exatamente, né, e que aí você não pode ser diferente, você tem que ser evangélico, você não pode usar roupa de candomblé, enfim, né, e tem, inclusive, como uma marca do crime organizado a estrela de Israel, né? Então, a lógica, ela tem semelhanças, né? Tem paralelos. A gente pode encontrar paralelos nesse tipo de política que é feita pelo Hamas em Gaza. Depois do que o Hamas assume o poder, e lembrando que o Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel, né? O objetivo, né, está ali em destruir o Estado de Israel. Israel vai entrar em conflitos em Gaza entre 2008 e 2009, em 2014, e o desse ano, né, que é algo sem precedentes na história de Israel e do Oriente Médio e da Palestina. Teve o episódio de 2010, que foi bem ruim para a imagem internacional de Israel, né, que Israel matou ativistas em águas internacionais que estavam tentando levar ajuda humanitária para Gaza, né? E aí tem os questionamentos, né, de quem quer realmente levar ajuda humanitária, se vai fazer de uma forma forçada ou se vai tentar o diálogo, e aí se tenta o diálogo, Israel nega, enfim, todas aquelas complicações decorrentes de demonstração de poder, né? Isso vai levar a um enfraquecimento bem forte das relações entre Israel e Turquia, né? Anos depois, Israel indeniza as vítimas, né? Até mesmo como forma de reconhecer o erro, né? Se indenizou é porque reconheceu o erro, enfim. E a gente tem que lembrar da Guerra Civil da Síria desde 2011, que de vez em quando voa um foguete para o Estado de Israel, né? Mas não como um foguete do Bashar al-Assad, que é o outro ditador, né? Um outro ditador, que é o ditador sírio, né? Que comanda o país há décadas e, por conta da Primavera Árabe, se viu em perigo de perder o poder e aí iniciou a Guerra Síria, né? Então, alguns grupos que estão na Guerra Civil Síria, de vez em quando mandam os foguetes para Israel, e Israel retalia de alguma forma. As questões de geopolítica, né, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a gente chama de Oriente Médio, justamente por conta da relação entre Reino Unido e a Índia, né, que era a joia da coroa britânica, né, está no meio entre Reino Unido e Índia, é Oriente Médio. Para depois da Índia, tem o Extremo Oriente. Então, são nomes de regionalizações que são utilizados até hoje, né? E nessa geopolítica, até a Segunda Guerra Mundial, há uma busca, né, por influência, principalmente entre França e Reino Unido, né? Mas a gente pode acrescentar que no Oriente Médio tem a questão também da Rússia, né, dos soviéticos, né? Então, isso é uma questão importante. O contexto da Guerra Fria, ele vai fazer com que haja essa substituição de hegemonia, né? Deixa de ser França e Reino Unido, passa a ser Estados Unidos e União Soviética, né? Uma outra questão muito importante no Oriente Médio, em relação à geopolítica, é a oposição entre sunitas e xiitas, né? Que na realidade é uma questão de fé, de quem sucede o profeta Muhammad. Então, essa posição entre sunitas e xiitas, ela vai estar materializada na oposição entre Arábia Saudita e Irã, tá? Isso é muito importante, e é interessante, inclusive, perceber que tanto a Arábia Saudita quanto o Irã vão fazer parte dos BRICS, né? Então, será que essa oposição geopolítica local no Oriente Médio, ela vai se manter ou ela vai sofrer reveses, né? Enfim, algo que a gente tem de ver. A questão do petróleo e gás, ela é importantíssima, né? Porque em vez de simplesmente exportar via marítima pelo Golfo Pérsico,
né, haveria, né, se fosse pacífico, estivesse todo mundo em paz, todo mundo se reconhecesse, né, haveria a possibilidade de transferir esse petróleo e gás via dutos, né, para o Mediterrâneo e partir do Mediterrâneo para a Europa. Né, se economizaria um bom dinheiro nisso, mas ainda é uma questão aguardada, né, das cenas dos próximos capítulos. A questão da água numa área desértica é sempre importantíssima, né, principalmente para os palestinos, né, o controle das nascentes, as colinas do Golã, né, um dos motivos para Israel ter ocupado as colinas do Golã é justamente essa questão de segurança hídrica, né, houve ameaça de contaminação da água, né, então imagina, se alguém joga uma arma química na água, contamina o Jordão, contamina o Mar Morto, enfim, então é uma questão geopolítica importante. A Primavera Árabe, né, que levou a certa instabilidade, diversos movimentos de busca de cidadania, né, dos países do Oriente Médio e do Norte da África. Muitos acabaram terrivelmente mal, como a própria Síria, né, que a gente já falou, como a Líbia também. Né, o Egito teve a Primavera Árabe, derrotou uma ditadura de anos. Quando teve eleições, foi eleito o representante da Irmandade Muçulmana, e aí houve um golpe de Estado, e hoje está o Sisi. Né? E outra questão geopolítica, obviamente, é o terrorismo. Né? Sempre é um problema grave, né? Até mesmo por conta de ter a experiência do Estado Islâmico. Né? Então, é uma coisa bem pavorosa, né, que não pode ser descartada. No vácuo de poder, né, causado pela instabilidade política do Iraque, pela guerra civil da Síria, o Estado Islâmico se desenvolveu e todo mundo teve que correr, porque era a manifestação pura e simples do que há de mais abjeto e pavoroso no ser humano. Aqui é bom lembrar, eu gosto desse mapa, ele também está no Atlas Routledge, do conflito Israel-Palestina, árabe-israelense, desculpa, que são os países que vão condenar o sionismo em 1975, logo depois da Guerra do Yom Kippur, em 73, em 75. Em 73 tem o choque do petróleo, né? Em 79 vai ter o segundo choque do petróleo, e nesse momento, né, por questões ideológicas, né, diversos países vão condenar o sionismo como uma forma de racismo. Tá? A gente vê que boa parte do bloco comunista vai votar a favor, né? O Brasil vota porque está desesperado por petróleo, né? O choque do petróleo teve um efeito devastador na economia brasileira, no modelo de desenvolvimento do Brasil. Então, se o Brasil quisesse petróleo, teria de... É um episódio triste da história política brasileira, né, das relações internacionais do Brasil. Anos depois, essa resolução é abolida, enfim, não lembro exatamente qual o termo específico para isso, mas ela é suprimida. Né? Mas nesse contexto, logo depois do choque do petróleo, diversos países que precisavam de petróleo se renderam a esse tipo de ação, né? De ato, que é condenar o sionismo como uma forma de racismo. Aqui a gente tem dois mapinhas, né? Esse está na página, esse da esquerda está na página da ONU, esse é do Atlas do Le Monde Diplomatique, na versão espanhola, tem as referências no final, vocês podem dar uma olhada depois. Deixa eu aumentar o zoom, isso daqui é só para ter uma noção do movimento da direção da água, né, e do divisor de águas, que passa em boa parte, quase que no meio da, da Cisjordânia. Né? E aqui tem o sistema de abastecimento de água, né? Tem questões de abastecimento de água conjuntas de Israel e Jordânia, né? Porque a Jordânia tem uma questão hídrica muito pior que a da própria Palestina, né? É horrível quando eu estive lá, é muito seco, a água é difícil, né? Até mesmo para as construções em Amã, elas têm dificuldade com abastecimento de água. Né? A água, Israel tem várias plantas de dessalinização,
e reaproveitamento de água, mas a água tem um gosto horroroso. Então, é uma coisa que é melhor tomar água mineral se você puder, porque água dessalinizada é bem ruim. Aí é que tem uma pinha desse abastecimento, né? Com o desenvolvimento dessas técnicas de dessalinização, né, essa dependência por acesso à água é reduzida, né? Mas, no caso dos palestinos, né, que dependem, como território ocupado, dependem de Israel, essa questão ainda continua bem sensível. Reduzir aqui. E aí as questões de política, elas são importantes para a gente poder compreender é, esses desdobramentos desses conflitos, enfim. Né? Então, assim, durante os primeiros anos do Estado de Israel, deixa eu falar com o meu gato, gente, o gato quer vir para o meu colo, né, bebê? Então, durante muito tempo, essas questões de direita e esquerda, elas estiveram presentes no contexto político israelense, né? Então, a gente tem que lembrar que os primeiros anos foram marcados por uma certa orientação à esquerda, mas a guerra do Yom Kippur, ela vai trazer uma ruptura com isso, né? Então, é uma guerra que traz um trauma, uma marca no Estado de Israel. Depois da Golda Meir, ela está no poder em 1973, ela se mantém no poder, né, até mesmo por conta desse esforço de guerra, mas as eleições de 77, a direita vence, né, é um fato importante, histórico, e aí, né, haverá um ou outro episódio de alternância de poder entre esquerda e direita, mas nos últimos anos, né, a direita e principalmente a extrema-direita israelense estão no poder. E isso significa, e essa questão esquerda-direita em Israel está muito relacionada ao que fazer com os palestinos, né? A direita ela não tende a reconhecer direitos, né, em relação à formação e consolidação do Estado palestino. A extrema-direita, né, propõe até mesmo que se pague para eles irem embora, tanto de Israel quanto dos territórios ocupados. É uma coisa bem racista, bem horrorosa, né, da extrema-direita. Né? A extrema-direita não há muito o que duvidar a respeito disso. Mas, né, esse conflito entre esquerda e direita está vinculado diretamente ao que fazer com a Palestina, né? Basicamente isso. A resolução 446 da ONU de 79, ela vai afirmar que os assentamentos são ilegais, né? Então essa política de colonização, ela é ilegal à luz do direito internacional, mas Israel não tem aberto mão disso, né? No ano seguinte a essa resolução, Israel anexa Jerusalém Oriental, né? E é declarada a capital de Israel, indivisível e tal. Anos depois, né, os acordos de Oslo, de 93 a 95, vão trazer certas transformações, porque vai haver a criação da autoridade palestina, vai haver a proposição de definição de territórios sob controle da autoridade palestina, algo, então, desde a ocupação de 67, inédito. E o muro da vergonha, né, como qualquer muro do mundo que separe povos e pessoas, enfim, ele começa a ser construído em 94. E, assim, a gente tem que lembrar também, né, que a construção do muro trouxe muito mais segurança para as pessoas no Estado de Israel, né, em relação a ataque terrorista e tal. O ideal, a gente não tem, mas Israel tá certo porque construiu o muro. Não, ideologicamente não está certo, né? Porque isso é uma segregação, tudo aquilo, né? O objetivo tem que ser a construção da paz, né? Sempre. Então, mas aí como você resolve os problemas relacionados aos ataques terroristas, né? De matar pessoas, explodir ônibus, lançar bomba, enfim, né? Aquela coisa, o mundo real, infelizmente, ele não é o mundo da academia, da filosofia, da ciência, aquela bolha que a gente vive, né? O mundo lá fora é muito pior.
né? Então, esse muro ele foi construído e ele teve eficiência, ele teve eficácia, né? Em reduzir esses atos terroristas. Em 95, né, um outro momento traumático é o assassinato do Rabin, do Yitzhak Rabin, por um direitista, né, de Israel. Enfim, desde então, praticamente, não há avanços na política de, do processo de paz, né, infelizmente. E na década de 90, com o colapso da União Soviética, muitos judeus, e do bloco socialista, muitos judeus desses países acabaram migrando para Israel, tá? E são parte da política israelense até hoje, os judeus russos, enfim. Essas migrações, elas também vão ser importantes ao longo da formação do Estado após a Guerra de Independência, né? Então, entre 48, a partir de 48, né, vai ter um grande número de judeus que vão sair dos seus países de origem e vão migrar para Israel, até por conta de políticas de perseguição nesses países. Aqui tem um mapinha justamente do que eu acabei de falar em relação à Cisjordânia. Então, por exemplo, as linhas em verde são as linhas do armistício de 49. Tá? Só que o que acontece os palestinos eles só vão ter controle de fato, né, das áreas que estão em amarelo nesse mapa, ou seja, é muito pouco no território da Cisjordânia, né? Aqui Gaza a gente vê que já está completo, é um mapa atualizado, então Gaza já está sob o controle palestino nas mãos do Hamas, né? E a Cisjordânia tem como principal partido Fatah, mas tem outros. E aí a gente vê que as áreas A, que é totalmente controle total da Palestina, B, parcial da Palestina, e C, que é esse azul, né, que é controle total de Israel, os palestinos não têm direito de ir e vir, né, nesses locais, a gente vê que é um território bastante fragmentado, tá? Bastante fragmentado. E essa fragmentação, ela é uma política territorial do Estado de Israel, gente. Isso não tem como negar, né? É uma forma até mesmo, a gente pode pensar que é uma forma até mesmo de inviabilizar o Estado palestino. Tá? Então, como que a gente vai garantir a formação de um Estado e, consequentemente, da paz nesse território, seria um território profundamente fragmentado, tá? É algo que a gente tem de pensar. O próximo slide é um mapa muito bom do Le Monde Diplomatique, já é ele, que aí o que eles fizeram? Eles fizeram justamente essas áreas sob controle total ou parcial dos palestinos como se fossem ilhas, e a área controlada por Israel como se fosse um oceano. E aí a gente tem uma noção até melhor do que no mapa anterior dessa fragmentação territorial, né? Porque aqui a gente vê ainda, mas quando a gente olha assim, eu acho que chama mais atenção, né? Então, isso hoje, né, é a Palestina, na Cisjordânia. É algo bem complicado, bem preocupante, tá? Até mesmo por questões de ir e vir. Eu fiquei preso num checkpoint, é uma coisa horrorosa, né? Eu estava num curso que eu fiz em Israel, a gente foi cruzar para a Palestina, e aí eu acho que devem ter achado que era árabe, né? Porque eu passava por árabe quando eu estava lá, no Egito, na Jordânia, enfim. Devem ter achado que eu era árabe, e aí o negócio apitou, mesmo que eu não tivesse nada. Né? Que nem porta giratória de banco no Brasil. Você não tem nada, mas a porta apita, e a gente sabe por que, que a porta apita, né? Enfim. Aqui é um mapa de 2020, né, da ONU, que mostra todas essas restrições de acesso, né, que são problemas graves, porque afetam diariamente a vida da população palestina. Por exemplo, numa ambulância, você tem que passar por esses checkpoints. Então, isso reduz, né, a chance de uma recuperação melhor, né? Porque a pessoa está parando nesses checkpoints e aí atrasa o atendimento médico, por exemplo. Né? Então, são questões muito complicadas
muito ruins, né, e básicas, que é o direito fundamental de ir e vir, né? E eu não estou falando isso porque, ai, como o Estado de Israel é malvado, de forma alguma. Isso a gente tem no Brasil até hoje. As pessoas que moram em várias áreas do Rio de Janeiro, elas não têm o direito de ir e vir. A gente está falando da segunda maior cidade do Brasil, tá? Então, né, a gente tem que saber, antes de apontar o dedo para o outro, a gente tem que saber da nossa própria realidade. Então, assim, a segunda maior cidade do país, do Brasil, em 2023, você tem áreas que você não pode trafegar, você não tem o direito de ir e vir, e você é morto, né? Se você entra numa favela de madrugada no carro, por engano, quantas e quantas pessoas não morreram por isso, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. Aí, voltando, né, para o texto, né, ainda em relação às questões políticas vinculadas ao Estado de Israel. O equilíbrio demográfico entre árabes e judeus é um aspecto muito importante, né, porque um dos problemas, como eu falei lá na frente, é o da Nakba, dos refugiados que saíram por conta da fundação do Estado de Israel. Né? E aí, né, se essas pessoas tiverem direito ao retorno, né, isso vai, tendencialmente, ao longo do tempo, criar um problema demográfico, tá? Mais de 1 milhão de pessoas da população de Gaza são reconhecidas como refugiadas, né? Enfim, e os árabes tendem a ter um crescimento vegetativo maior que o dos judeus. Até porque, né, na sociedade israelense, tem uma diferença muito grande entre os ortodoxos, né, e os laicos, digamos assim. As pessoas são judias, né, porque a gente tem que lembrar que judaísmo é uma religião, não é uma raça. Identificar o judeu a uma etnia, a uma raça, foi uma herança do próprio nazismo, é muito triste isso, né, mas é algo que ficou permanente, né, então a gente tem que lembrar que é uma religião, antes de tudo, né? E aí isso afeta, inclusive, a definição de Israel como Estado judeu, né? Porque tem as questões dos outros grupos étnicos que estão no território do Estado de Israel, né? Não estou falando aqui dos territórios ocupados de Gaza e Cisjordânia, mas tem, por exemplo, os beduínos, né? Que são até reconhecidos, né? São reconhecidos pelo Estado de Israel. Tem os drusos, tem os árabes israelenses, né? Então, assim, como fica a cidadania dessas pessoas, né, em relação a um Estado que diz que é judeu, né? E aí, por outro lado, a gente tem que lembrar também que o Estado, mesmo sendo judeu, ele não persegue, por exemplo, homossexuais, né? O casamento igualitário é reconhecido, né, em Israel. Então, assim, ele é um Estado judeu nominalmente, né, feito para os judeus, mas em relação à cidadania das pessoas que estão na área do território do Estado de Israel, né, elas têm passaporte, elas têm o direito de ir e vir, tudo isso, né? Mas é diferente do que acontece com os árabes palestinos, né, dos territórios ocupados, né? Eles não têm essa liberdade de ir e vir, né? Tem um sistema jurídico que permite a prisão de menores de idade na Palestina, mas não permite em Israel, né? Tem essas questões assim que são definição clara, né, de limitações de direitos fundamentais básicos, né, que decorre justamente do fato de ser um território ocupado, né? Então, assim, a necessidade de ter um Estado palestino é a necessidade fundamental, né, porque isso vai garantir, né, direitos fundamentais à população palestina dos territórios ocupados, né? Não tem como ser diferente, gente. Isso, infelizmente, não tem, né? Apesar de todos os problemas que isso implica, né? Porque há uma certa percepção de que, ao separar de Transjordânia da Palestina, né, os árabes devessem estar nos estados dos árabes, e não no que foi feito como Israel. Infelizmente, isso é uma percepção, né, não é tão raro assim. Né? Então, deixe isso daqui para a gente, já que vocês têm os de vocês. Não é bem assim que o mundo funciona, né? As pessoas já viviam ali. A gente viu no mapa anterior que as pessoas já estavam ali, já tinham propriedade
de terra já moravam ali, a população predominante, enfim. Né? E aí o que fazer com os refugiados, né? Que é uma questão fundamental. Eles vão voltar para o Estado de Israel? Como que eles vão voltar para o Estado de Israel? Né? As terras que eram deles antes do Estado de Israel se tornar independente estão na mão de quem? Pertencem a quem? Né? Pertencem ao Estado de Israel? Enfim, são vários problemas de muito difícil solução, né? E que às vezes não há um empenho, né? Um empenho ou empenho necessário para resolver isso, porque são questões que estão postas e que não tem resposta para elas. Enfim, as disputas religiosas, né, geralmente quando enfia Deus no problema, a situação fica pior. Né? Então, assim, as disputas religiosas, né, entre Ismael e Isaac, né, o filho legítimo e o filho bastardo, isso é presente na cabeça de muita gente ainda. Né? E a extrema-direita religiosa cristã fora de Israel e da Palestina, né, ela tem essa crença de que o Estado de Israel é um passo necessário para o retorno do Messias. Aí você fica, gente, pelo amor de Deus, né? Por favor, não dá, não dá. Enfim. Então, e muitas das vezes é justamente essa extrema-direita religiosa cristã que atiça, bota fogo e acha legal diversas atrocidades cometidas de lado a lado, né? Enfim, tanto para cristãos quanto para islâmicos quanto para judeus. Botou Deus, né? A tendência da merda ela fica amplificada, né? Enfim, infelizmente é assim. Uma outra questão muito importante, né, para se atingir a paz é o Estatuto de Jerusalém. Então, assim, isso é um problema que também tem de ter uma resolução. A gente tem um mapinha de Jerusalém, já mostra. Né? E outra questão política, né, que até mesmo enfraquece os conflitos, é a aproximação de Israel com os países árabes. Tá? No próximo slide tem a questão dos refugiados, também do Atlas Ruslet, dos conflitos árabe-israelenses. Então, aqui a gente tem uma noção, né, dos refugiados palestinos entre 48 e 2008. Aqui a gente consegue ter uma noção. Deixa eu só aumentar o zoom um pouquinho para poder descer aqui e ficar a visualização melhor. Tá vendo? Então, tem refugiados palestinos no Líbano, na Síria, na Jordânia, Gaza, né, como eu falei, uma grande parte da população de Gaza de refugiados, de descendentes desses refugiados. Né? Na Cisjordânia tem vários refugiados. Então, qual vai e não são poucas pessoas, né? Como vai ser a repatriação, né? Essas pessoas vão ser repatriadas, né? Por que o status de uma coisa que é importante também, né? Por outro lado, né, a alegação de que o status de refugiado ele não é tão longo assim, né? Então, por que é uma exceção feita para os palestinos? Tá? Então, uma questão fundamental são os refugiados, esse mapinha traz isso. O outro mapa é a questão de Jerusalém Oriental, né? E aí a gente vê aqui, como é que tira esse negocinho do zoom aqui, gente? Pelo amor de Deus. Opa, agora saiu. Então, aqui a gente vê, né, Jerusalém, a cidade antiga, Jerusalém é uma cidade bonita, mas é uma cidade pesada. Eu, quando estive, eu prefiro Tel Aviv, eu acho Tel Aviv mais solar, mais viva, mais feliz. Jerusalém tem um peso, assim, muito grande. Então, tem Jerusalém Ocidental, né, que foi na linha de armistício. Jerusalém Ocidental estava sob controle dos israelenses, e Jerusalém Oriental, que originalmente é essa linha cinza aqui, né, que eu estou passando o mouse. A cidade antiga, né, que tem as igrejas, que são... É lindo, é lindo. Só que o que houve é que Israel ampliou o limite de Jerusalém Oriental para toda essa região. Né? E boa parte dessa ampliação territorial ela é feita, né, com base em assentamentos judaicos que são considerados ilegais. Né? E aí a gente pode ver que isso também
não deixa de ser uma estratégia territorial, né? Então, Jerusalém é uma cidade que está, de certa forma, cercada de assentamentos, né? Teve ampliação, né, dos seus limites, foi anexada, né? Até o governo Trump recentemente reconheceu Jerusalém como capital de Israel, né, o que não tem validade jurídica internacional, né? A capital é Tel Aviv. Enfim, e aí, né, a gente vê a ampliação dessa área de Jerusalém Oriental. Eu fui a Al-Aqsa, que é a mesquita, é lindíssima, é uma coisa magnífica, é um dos lugares construídos pelo homem mais bonitos que eu já vi, assim, é mágico, com os padrões geométricos, enfim, é um lugar que vale a pena conhecer. Aí aqui tem a questão do reconhecimento dos países árabes, né? A resolução de Khartoum de 67 da Liga Árabe, né? Ela previu o não reconhecimento de forma, em hipótese alguma, do Estado de Israel, né? O Egito quebra isso em 79, quando assina a paz com Israel para recuperar o Sinai, né? O líder egípcio depois é assassinado. A Palestina, por conta dos acordos de Oslo, reconhece também. A Jordânia, a mesma coisa, em 94. Né? E aí vão ser um longo período de, sei lá, 26 anos, acho que é 26 anos, sem qualquer alteração nesse quadro de reconhecimento, até que Emirados Árabes Unidos e Bahrein, eles reconhecem em setembro de 2020 Israel, depois o Marrocos vai reconhecer em dezembro de 2020 o Estado de Israel, o Sudão, em 2023, ele também reconhece o Estado de Israel e sai daquela lista maldita dos Estados Unidos, consegue até financiamento dos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí, né, a Arábia Saudita seria o próximo a reconhecer o Estado de Israel, e isso seria um problema, né? Esse talvez seja, inclusive, um dos motivos para o ataque do Hamas recentemente, né? Mandar esse recado, porque a Arábia Saudita ela tem uma importância muito grande, porque na Arábia Saudita estão as cidades sagradas de Medina e Meca, né? Onde tem a Caaba, né? Que os muçulmanos devem ser lindo, mas só pode entrar se você for muçulmano. Não é turismo, né? Você tem que ser muçulmano para conhecer a Caaba. Mas na internet você vê o vídeo da Caaba, né? Que as pessoas ficam andando ao redor, né? Que é gente, como é que é? Peregrinação, né? Se você for muçulmano, você faz a peregrinação, se puder, uma vez na vida, pelo menos, até Meca, né? Enfim, e isso teria um peso muito grande, né? Porque seria o Estado que tem o controle, né, das cidades sagradas do Islã, reconhecendo Israel, né? E aí o Hamas ataca de uma forma brutal e sem precedentes, né? De forma covarde, enfim, aquilo que a gente já está cansado de ver na TV. E aí as fontes, né, com os mapas que eu utilizei nessa aula, gente, né? Tem os mapas que eu gosto bastante, que são os mapas da ONU, tem os links aqui. Então, tem a Economic Cooperation Foundation, a Enciclopédia Britânica, o Martin Gilbert, que é o do Atlas Routledge, a imagem da The Economist, a imagem do Mufti de Jerusalém com Hitler, que é uma coisa muito triste. O Gilbert Achcar, que é também editor do Le Monde, ele vai falar que isso tem uma certa construção narrativa, né, dessa associação da foto do Mufti de Jerusalém com os nazistas. Tem uma construção de narrativa por aí, né, que os árabes eram muito mais progressistas do que o seu Mufti, que foi tirar foto com Hitler, mas, enfim, de qualquer forma, é uma coisa abominável. O Le Monde Diplomatique, né, tanto a versão espanhola de 2003 quanto a versão francesa de 2010, né, que eu comprei quando eu estava em Paris, quando eu era gente. Hoje eu sou um professor que não é monetizado no YouTube. E os documentos das Nações Unidas, né, todos esses mapas que eu tirei das Nações Unidas para fazer essa apresentação, os links estão aqui, que eu não quero ir preso por plágio ou não respeitar direito autoral, né? Já basta ser professor, você não precisa disso.
Enfim, pessoal, boa aula, meninos. Depois vocês mandem no WhatsApp o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar o compartilhamento da apresentação aqui. Fiquem bem, estudem e até a próxima. Tchau, tchau.